We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. William Shakespeare, The Tempest. O Templo do Ativismo Espiritual. Introdução. O ativismo espiritual é um conceito dentro do Lyricus que se origina do estado de ser soberano integral. No nível quântico, é um estado muito profundo de emanação de transmissões de unidade e igualdade para a família humana, e, por extensão, para toda a vida que a cerca. Em um nível mais físico, o nível do instrumento humano, é a vibração da vontade de compreender a condição humana em suas expressões mais desastrosas, e buscar formas de melhorá-la como um trabalho coletivo. O caminho do ativismo espiritual é descrito na figura 1 abaixo. É uma simplificação, com certeza. Mas a essência da jornada é a mesma para quase todos, e por isso vale a pena olhar mais de perto. Algo ou alguém nos acorda. Um sino toca e começamos a ver o contorno de uma nova estrutura de crenças brotando ao nosso redor. Talvez nossos valores mudem ou comecemos a ver que o que antes chamávamos de verdade está incompleto ou não ressoa mais com o nosso eu mais íntimo. Muitas vezes esse desencanto ocorre porque observamos que o que é prometido em nosso sistema de crenças não é cumprido em nossa experiência de vida. Em um nível mais profundo, quando ocorre o despertar, somos transformados em uma esponja, buscando as novas informações em livros, seminários, sites, rituais, vídeos, natureza e uma centena de outras modalidades de experiência. Este é o mergulho profundo, que leva uma pessoa a buscar as informações que irão remodelar seu sistema de crenças, alinhando-as mais de perto com a fonte ou Criador. Para fazer este mergulho profundo, é necessário limpar as velhas crenças e valores que dominaram o sistema de crenças anterior, ou visão de mundo. Essa limpeza é semelhante a desintoxicar a mente e o coração das vibrações ressonantes e atratores energéticos do antigo sistema de pensamentos e sentimentos. A verdadeira viagem de descoberta não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Marcel Proust. O que acontece para muitos buscadores espirituais é que eles começam a ensinar as informações coletadas de seu mergulho profundo como uma forma de dizer a verdade, e nesse processo eles voltam à separação. Essa separação é um padrão antigo e consiste em energia residual que, como um raio gravitacional, mantém o buscador no paradigma de nós e eles, salvos e não salvos, iluminados e não iluminados, tementes a Deus e ateus, ordem e caos, e assim por diante. Para frente. É essa sensação de separação no dizer a verdade que mantém o julgamento, o ego e a ignorância da realidade que é nossa fonte de inteligência. E esses elementos têm densidade vibracional que cria o ciclo de voltar a dormir e despertar para um sino diferente, e então, mais uma vez, iniciando o mergulho profundo e dizendo a verdade. Este ciclo, para alguns de nós, pode se repetir mais de uma dúzia de vezes em uma única vida. Cada vez que empreendemos um ciclo de despertar, mergulho profundo e dizer a verdade, aprendemos algo novo sobre nossa responsabilidade energética. Aprendemos que somos uma energia abrangente em primeiro lugar. O que é construído a partir dessa energia na forma do instrumento humano não é nosso eu autêntico, nem é permanente ou causal. Aprendemos que a energia está mais próxima de quem somos e que essa energia não é definida pelo tempo e espaço. Este nível de energia está em um nível mais profundo, é inteligente e capaz de operar como um subdeus, ou sinal portador da primeira fonte. Essa percepção move a pessoa para fora do ciclo inferior e para a aventura espiral de transferências energéticas coerentes. Neste estágio de nossa jornada, não somos transmissores da verdade, mas sim expressões das 6 virtudes do coração: apreciação, compaixão, perdão, humildade, compreensão e valor. Como um prisma que aceita a luz invisível em si mesmo e expressa 7 raios de cor, aceitamos a luz interior do Uno em nosso instrumento humano e expressamos as virtudes do coração. O coração, não a mente, torna-se nosso foco, pois é o coração que pode unir a separação e a unidade. Tornamo-nos engenheiros que constroem as pontes entre a separação e a unidade. Nesse esforço, voltamos nossas atenções para conectar e compartilhar, alcançar os outros e ajudar as causas do nosso planeta que exigem nossa luz e energia. É a partir deste ponto da jornada que despertamos para uma forma de expressão que chamaremos de ativismo espiritual.
O ativismo espiritual não se trata de resolver os problemas do mundo energizando causas sociais e aumentando a polaridade entre aqueles que se importam e aqueles que não se importam. Ou aqueles que acreditam que a solução é X, e aqueles que acreditam que a solução é Y. Esta é uma distinção sutil porque a vontade de fazer o bem no mundo é muitas vezes acompanhada de separação. Por exemplo, a causa social da mudança climática tem campos, daqueles que apoiam a Terra e daqueles que não são. Se entrarmos na natureza e investigarmos seus processos, observaremos mais de um vislumbre de luz. A verdade é que a vida não é material e que o fluxo de vida não é uma substância. A vida é uma força elétrica, magnética, uma qualidade, não uma quantidade. Lutero Burbank. Movimentos abstratos, mais potentes, como a globalização, podem esculpir uma cidade e derrubar seu comércio e comunidade, essencialmente copiando e colando a cultura da globalização em um lugar que já teve seu próprio espírito e senso de comunidade. Olhem aqueles que se opõem à globalização, e observam suas comunidades cada vez mais parecidas com Mac Communities e Walmart Villes. Podem se tornar ativistas contra a máquina global, mas a partir de sua fervorosa oposição. Eles realmente energizam o impulso da globalização que procuram parar. Os diferentes campos de nós, e eles, têm assinaturas energéticas, bem como lugares físicos, pessoas e eventos, e essa assinatura energética cresce à medida que os dois lados da polaridade brilham a intensidade de seu desacordo. Um no outro. Você pode observar isso em qualquer sistema político. E ver como as energias são construídas e fazer da unidade e unidade uma abstração em vez de uma realidade. Vivemos nos planos não lineares, multidimensionais e de interseção de realidades separadas que se auto-organizam e se transformam no mundo da unidade e unidade, mas somente quando operamos com a certeza de nossos corações experimentaremos essa unidade. O coração não é dado a ideologias ou estruturas de rigidez. Ele opera em conjunto com o hipocampo e o neocórtex para sentir, decodificar e responder ao nosso universo local e multiverso em total fluidez. O coração é nosso imã de percepção, o decifrador que ouve o mar eletromagnético em que vivemos e puxa as informações de que precisamos para viver em união com os outros. Ele percebe a unidade no mundo vivo e o propósito interconectado no mundo não vivo. Esta é a lanterna da atenção que se projeta para fora, subindo das profundezas de nossa consciência soberana integral e inundando nosso universo local com as virtudes do coração de compaixão, compreensão, humildade e perdão. Ativismo espiritual. A EVT3 é chamada de templo do ativismo espiritual porque seu foco está em ativar uma característica do indivíduo que o conecta à entidade da unidade, primeira fonte ou força sem nome, da qual virtualmente toda a humanidade se desincronizou como um resultado de doutrinações sutis provenientes de campos vibratórios que rompem essa conexão inata da unidade. Se cada um de nós é átomos de uma entidade abrangente e composta que é unificada, singular em identidade e cada vez mais coerente em sua expressão, então estamos aprendendo a nos tornar ressincronizados com sua consciência. Ativar e acelerar esse processo de ressincronização é o foco do ativismo espiritual porque, à medida que se espalha pelos estados de expressão individualizados dentro da humanidade, começa a manifestar uma realidade diferente. Esta nova realidade é aquela que se manifesta a partir das virtudes do coração, em vez da mente. Ativismo é uma palavra que evoca o comportamento de falar a verdade ao poder. No cerne do ativismo está a sensação de que algo está errado, e um novo objetivo e o método para atingir esse objetivo são necessários para resolver o problema. Em geral, o ativismo é um movimento coletivo para aumentar o poder distribuído, ou democracia em toda a raça humana. É a noção de arrancar o controle dos objetivos da humanidade das poucas elites e redefinir os objetivos da humanidade para que eles sejam mais sãos, justos, gentis, atenciosos, pacíficos e libertadores. O objetivo do ativismo espiritual é acelerar a unidade da humanidade, e como resultado, trazer as manifestações que surgem de uma consciência que flui das virtudes do coração, em vez das estruturas hierárquicas da mente humana doutrinada. Os métodos para isso são extremamente sutis e têm pouca semelhança com o ativismo político ou social. A fonte do ativismo espiritual não é da mente. Portanto, requer uma nova maneira de pensar sobre a própria identidade.
Este é o primeiro passo no método de ativismo espiritual, viver na identidade da consciência soberana integral. A palavra conceito, soberano integral, é codificada, unificando os dois aspectos do ser uno, soberano e individuado, e integral comum. Somos expressões soberanas e únicas do ser unificado. As palavras são simplesmente palavras, mas o conceito do ser único como a consciência soberana integral é a base do ativismo espiritual porque é através da expressão desta consciência, este nível específico de consciência, que ganhamos uma familiaridade com o nível quântico de nossa consciência. Existência como uma entidade coletiva e potente que não pode ser aprisionada, marginalizada ou influenciada pela mente. Centro espiritual. Para tornar a consciência soberana integral mais concreta, pense em sua consciência como um centro com muitos raios divergindo dele. O centro é o seu centro espiritual, ou presença quântica que vive além do tempo e do espaço. Este centro espiritual está conectado a todos os outros centros espirituais através de um elo quântico que facilita a unidade de todas as formas vivas. Esta ligação quântica é o que chamamos de estado soberano integral porque é a fonte e facilitação da unidade. O nível de percepção e expressão individual que está totalmente conectado à unidade é o centro espiritual de sua consciência. Você pode pensar nisso como o portal através do qual o indivíduo pode passar para a unidade e permanecer um indivíduo. O centro espiritual é a presença temporal da consciência espiritual individualizada. A personalidade é como uma membrana dessa consciência pura ao entrar nos mundos do espaço-tempo. O instrumento humano serve tanto ao centro espiritual quanto à personalidade enquanto interagem com seu universo local. No espírito humano, como no universo, nada é superior ou inferior, tudo tem direitos iguais a um centro comum que manifesta sua existência oculta precisamente por meio dessa relação harmônica entre cada parte e si mesmo. Goethe. O propósito da EVT3 é ajudar a mudar a consciência da personalidade, incorporada no instrumento humano, para o centro espiritual regularmente ao longo do dia e utilizar nosso centro espiritual para interagir com nosso universo local. Ao fazer isso, ganhamos uma posição nos estados quânticos em que habitamos e, através dessa consciência mais profunda, desembainhamos nosso eu autêntico. Alinhando-nos aos seus campos vibratórios e avançando no alinhamento com todos os outros que estão passando pela mesma transformação. Há sempre múltiplos níveis de ativismo nos mundos do tempo e espaço. Em um nível, há aqueles que estão se levantando em uma voz comum, clamando por paz, justiça, apoio e equidade, especialmente para aqueles desfavorecidos por circunstâncias sociais ou econômicas. Em outro nível, estão aqueles que estão imaginando a unidade da humanidade tocando em seus centros espirituais e permitindo que esta vibração flua para fora de seus corações. Um nível facilita o outro, em certo sentido. Eles estão unidos na manifestação das novas realidades de um mundo no qual a unidade supera a separação e a polaridade. Como alguém muda sua consciência da personalidade que os dominou desde a infância, para navegar na vida de seu centro espiritual? Não há chave mestra para essa realização. Nenhum encantamento, mantra ou fórmula evocará seu estado de ser. No entanto, existem 4 portais que corporificam o ponto de vista do centro espiritual, e se integrados à vida do indivíduo, e acoplados a uma prática consistente de respiração. O indivíduo pode acessar seu centro espiritual e escorregar para a consciência soberana integral dentro do reino do tempo e espaço. Como mostra o diagrama acima, o centro espiritual, dentro do domínio quântico, mantém certas perspectivas ou estados de ser. Você pode pensar nessas perspectivas como janelas, para o domínio do tempo e espaço no qual o instrumento humano opera e através do qual o centro espiritual do indivíduo influencia as realidades materiais. Se cada um dos raios que irradiam do centro é vibrante, então o indivíduo está operando mais a partir da consciência e vibração da unidade, e menos da mente doutrinada que é puxada para a separação, análise, polaridade e julgamento. Esses 4 estados do centro espiritual são: 1. Facilitação. 2. Observância. 3. Orientação. 4. Cocriação. Acessar esses estados de ser é uma questão de consolidar suas energias e estar no presente. Experimentar esses estados ajuda a mantê-lo no presente, e quanto mais a vida de uma pessoa é vivida no momento, mais fácil é estar em facilitação,
orientação, observância e cocriação e, portanto, expressar a partir da totalidade em vez da separação. Viver da coerência em vez de refletir a descoerência. Coerência no que se relaciona ao ativismo espiritual. Coerência é um conceito-chave para entender, e não simplesmente coerência como pensamos em física ou biologia. A coerência é um estado de ser que é uma consequência do alinhamento e sincronização com o centro espiritual. É o estado natural do centro espiritual do indivíduo e deriva do paradigma de que você é parte de um todo abrangente, e está para sempre conectado à sua expressão como exploradores, comunicadores e co-criadores. No sentido mais amplo, a coerência permite que o indivíduo experimente, explore e abrace suas interações com seu universo em um nível energético através dos 4 estados do ser, não simplesmente para sobreviver e se identificar com os desejos transitórios do instrumento humano. Nós tendemos a identificar a coerência como alegria, ou facilidade, ou vitalidade, mas a coerência é realmente sobre a presença de permissão. Essa presença se origina em nosso centro espiritual, que exige que consolidemos e unifiquemos nossas energias em uma quietude de ser onde não há agenda, nenhum esforço para resolver ou resolver, simplesmente permitir. Essa permissão é oferecida ao universo, e à consciência soberana integral como o corredor pelo qual o universo pode trazer o aprendizado, manifestar as ferramentas ou criar as condições para resolver as dificuldades da vida quando elas ocorrerem. De certa forma, a coerência é a capacidade de terceirizar os problemas para o nosso centro espiritual, sabendo que, ao fazer isso, estamos explorando as 4 perspectivas que emanam do centro espiritual. A coerência não é simplesmente o alinhamento com a felicidade ou um estado emocional particular. Não se fixe em estados subjetivos de ser em um nível mental, emocional ou físico. A coerência é o empoderamento inato derivado do ato natural de tolerância. É a pausa que renova e realinha o instrumento humano ao seu piloto, o centro espiritual que é o portal para a primeira fonte e o nó na rede através do qual todos os seres estão conectados ao plano maior. A coerência, em nível quântico, é natural, fluida, não linear, dinâmica e conectada com o centro espiritual. À medida que flui para o instrumento humano, pode se transformar em aleatoriedade geométrica e linear, ricocheteando dentro do instrumento humano como uma bola de pinball ao encontrar densidades de resistência ou obstruções de energia. Para ressincronizar com o centro espiritual, é importante acessar seus 4 estados de ser, facilitação, observância, orientação e cocriação, pois eles ajudam a criar mais fluxo através do instrumento humano. Alinhamento e coerência. Assim, a coerência posiciona o indivíduo em alinhamento com seu centro espiritual, onde ele pode mudar da mentalidade de medo da perda de desejos transitórios para o fluxo criativo, de interconexão e unidade. Isso acontece da noite para o dia. Não para a grande maioria das pessoas, mas se você imaginar como o centro espiritual opera em seu universo local, poderá começar a utilizar suas 4 perspectivas nos mínimos detalhes de sua vida. Se você puder unir essas perspectivas ou estados de ser com a expressão das virtudes do seu coração, estará praticando ativismo espiritual em um nível profundo. Tantos estão esperando por alguém para ajudar nossa família humana a ascender às alturas da iluminação espiritual, autorrealização ou a idade de ouro da humanidade. No entanto, por que a consciência soberana integral precisaria de ajuda? É um campo vibratório de consciência tão vasto que é impossível sequer imaginar que seja deficiente de alguma forma. Essa percepção faz parte do processo de ativismo espiritual porque informa a voz das pessoas que estamos unificados no alicerce quântico da consciência, que esta força coletiva não se dobre à mente ou seus sistemas de criação. É a força soberana integral que anima toda a vida no composto da primeira fonte. O ativismo espiritual é um compromisso, independentemente de quanto tempo você tenha permanecendo neste planeta, nesta vida, para aqueles que estão buscando um propósito mais elevado, uma influência mais focada e potência de expressão. Você o encontrará neste caminho. Não é o único caminho, nem eu diria que é o melhor, porque isso é subjetivo e depende da pessoa. Mas se você puder habitar o centro espiritual e visualizar seu universo local através da lente quântica da facilitação, orientação, observação e cocriação, você verá de forma diferente, e suas manifestações refletirão essa diferença em seu mundo.
Como afirmado anteriormente, a coerência é uma consequência de um alinhamento cada vez mais consciente com o centro espiritual. Acima está representado o conceito de alinhamento e sua relação com a coerência. Se você vive em uma consciência de medo da perda, você está mais alinhado com o eu como uma personalidade separada dos outros. Esta é a consciência de polaridade, e seu piloto, ou condutor, é o desejo por coisas materiais que têm vida curta. Este é o estado de descoerência onde sua coerência inata é desmontada pelo seu desejo de alcançar as coisas que lhe trazem prazeres transitórios, uma sensação de realização, sobrevivência material e satisfação do ego. Não é que o desejo de ter sucesso em seu trabalho ou lazer crie descoerência, mas quando se torna a obsessão, o ponto focal de sua vida. Muitas pessoas hoje estão no estado intermediário, onde desfrutam de momentos de boa coerência. No momento seguinte, se sentem perdidas. É como se eles estivessem em transição de um estado para outro e seu senso de alinhamento estivesse mudando muitas vezes ao longo do dia. Sua âncora é lançada no reino mental do lado esquerdo do cérebro, onde as coisas são lineares, estruturadas, hierárquicas e polares. Esta é a frequência dominante na Terra neste momento, onde regras e estruturas são estabelecidas e os cidadãos são educados para se adequarem a essa estrutura, aprendendo a se alinhar a ela para alcançar o sucesso e contribuir para a ordem social. Alinhamento é uma forma de sintonização. Nós nos sintonizamos com frequências vibracionais e assinaturas energéticas o tempo todo, embora geralmente isso seja feito subconscientemente. Essa sintonização subconsciente, quando está focando nossa atenção em prazeres transitórios ou estruturas mentais, ocorre porque nos esquecemos de nossos centros espirituais e nos permitimos nos afastar de nosso senso inato de coerência e dos poderes que ele fornece sem esforço. Esta deriva é menos responsabilidade do indivíduo, pois é mais responsabilidade da sociedade. A sociedade deve educar e inspirar seus cidadãos a se sintonizarem com seus centros espirituais e viverem a partir desse nível de coerência, mas infelizmente a doutrinação da sociedade visa a conformidade com a construção mental de polaridade e separação. Esse padrão energético é precisamente o que o ativista espiritual procura transformar. O ativismo espiritual é uma escolha consciente de se alinhar com o centro espiritual e adotar as perspectivas dessa presença quântica. Essas perspectivas são sutis, mas potentes. Aqui estão algumas maneiras em que eles podem ser usados. Dissolver personalidades e projeções. Permitir. Permaneça na estabilidade, inevitabilidade e quietude. Deixe que o universo que o cerca se refresque e se transforme. Observe a regraduação, a reformatação do seu ambiente. Reconstrua interações, relacionamentos e comunicação. Entenda de onde você vem como uma presença quântica, em oposição a uma personalidade ou ego. Sinta o centro espiritual dentro de você e recrie sua personalidade para sempre alimentada por dentro. Cocrie com aqueles com quem você tem ressonância. Educar as pessoas cocriando novos e flexíveis paradigmas para que a consciência superior habite os mundos materiais. Guie as pessoas através de uma infraestrutura de interconexão, sinergia e facilidade para encontrar sua ressonância. Emanar conduzido pelo seu centro espiritual, facilite o caminho para fora do centro espiritual para influenciar os comportamentos do instrumento humano. Torne-o fácil, direto e natural. As aplicações mencionadas acima são fluidas, abertas e meramente sugestivas da maneira pela qual essas perspectivas quânticas podem se infiltrar em nosso universo local e começar a reorganizar nossos comportamentos, que por sua vez influenciam nossos relacionamentos, interações e objetivos. Eles começam a reestruturar nossos comportamentos porque, através deles, podemos ver as conexões do nosso mundo interior e exterior, não no sentido de manifestação, mas no sentido de abrir um caminho para frequências energéticas mais altas para restaurar as raízes espirituais da humanidade e senso de igualdade e unidade. Sincronização de fonte. É por isso que a coerência é um elemento tão crítico do ativismo espiritual. Ela gera novos comportamentos. O diagrama abaixo descreve os 3 comportamentos de coerência que restauram e protegem a coerência. Este paradigma é chamado de sincronização da fonte, e é um método para aumentar a sincronização entre a personalidade e o centro espiritual. Só se sim que é uma técnica de carregar em sua carteira, que
que você pode usar para manter seu foco em seu centro espiritual ao longo do dia e consolidar suas energias mentais e emocionais para que elas permaneçam mais abertas aos empurrões e sussurros de seu centro espiritual. A primeira fonte não pode ser comunicada como uma entidade, uma interação ou uma modalidade. A fonte não pode ser comunicada. Período. A fonte pode ser experimentada. A fonte é a sinfonia em cada momento do tempo. A fonte não é uma entidade, a Ti é uma sinfonia de vibração inteligente. Para experimentar a fonte, você tem que tocar nessa sinfonia. Aqueles de vocês que estão em um caminho espiritual sempre veem uma imagem maior. Há sempre um quadro maior esperando por trás daquele que você está explorando no momento. De onde vêm essas imagens maiores? Eles são o resultado de seu esforço para explorar esta sinfonia. Em cada esforço que você faz para alcançar as estruturas e fluxos mais profundos do seu centro espiritual, você se aproxima da presença viva da fonte. Quando a experiência vem do seu centro espiritual, não precisa atravessar nenhuma barreira dimensional. Isso é intimidade com a fonte, com It Sinfonia de expressão. Este é o caminho em que todos estão, aprendendo a ressincronizar com a fonte enquanto usam um instrumento humano. Os ativistas espirituais buscam acelerar esse caminho, e o Source Sync é um excelente método para fazer isso. Um mapa de processo para ativismo espiritual. Sincronizar. Como qualquer coisa que tenha se infiltrado nos planos da matéria e do tempo-espaço, o ativismo espiritual é um processo, mas é um processo silencioso e profundamente pessoal. No diagrama abaixo, observe que o primeiro passo é aumentar a sincronização entre o ego-personalidade e o centro espiritual. Source Sync é uma técnica para isso, mas você pode descobrir que existem outras que combinam melhor com você, então experimente e veja o que ajuda você a obter uma melhor noção de sincronização. Uma maneira de saber quando a sincronização está melhorando é que você sentirá menos suspeita do seu universo local e mais conectado ao seu coração. Lembre-se, esse caminho terá seus altos e baixos, portanto, não espere que a melhoria constante seja a medida do sucesso. Você terá contratempos e momentos em que sentirá que está se tornando menos sincronizado. Tenha compaixão por si mesmo e por qualquer outra pessoa que esteja neste caminho. A condição humana é desafiadora. Ressoar. A ressonância é uma forma de comunicação. Quando você tira um tempo para conversar com o universo, você encontrará uma ressonância profunda com o universo, e isso lhe dará um melhor senso de confiança e permissão. Ele cria um vínculo entre você e o universo, e é esse vínculo que o ajuda a permitir que o universo trabalhe através de você em ressonância. Navegar. As 4 perspectivas quânticas mencionadas anteriormente são os meios de navegação. Eles são os sinais que o ajudam a exteriorizar seu centro espiritual em seu universo local. Assim, navegar para o seu centro espiritual é realmente tocar em suas perspectivas regularmente e procurar maneiras de aplicá-las em sua vida diária. Você navega sentindo seu universo local, procurando ressonâncias e buscando maneiras de aplicar as perspectivas quânticas e as 6 virtudes do coração. Emanar. Quando o centro espiritual for encontrado, por mais fraca ou vívida que seja a sua conexão, ela fluirá através de seu instrumento humano. Você emanará suas frequências somente quando adotar suas perspectivas. Se você tentar engarrafar seu fluxo energético em paradigmas da mente humana de ganância, separação, polaridade ou controle, isso dissolverá sua conexão. Essa dissolução pode levar minutos ou meses, depende de um conjunto complexo de fatores, mas não estará sujeita à mente. A emanação é o objetivo do ativista espiritual. É a frequência silenciosa e discreta de igualdade e unidade. É o tom de igualdade que flui deste centro espiritual e nada mais é necessário. Não há luta ou esforço para amplificá-lo, ou enviá-lo desta forma ou daquela. Ele é transmitido sem esforço, e não há comutador de tempo ou canal pelo qual ele flui. Ela permeia o instrumento humano como uma frequência vibratória, e é liberada no universo local como o perfume de um perfume que flui em todas as direções, levado pelo vento e circulado por todo o universo. A única entidade. A emanação é simplesmente o fluxo para fora das frequências energéticas do centro espiritual formando a consciência da entidade una. A entidade única é descrita no diagrama abaixo.
É outra maneira de olhar para o seu eu no espelho das vibrações. Este paradigma é uma explicação simples do que os ativistas espirituais aspiram ter como sua identidade, porque se você pode se imaginar consistindo dessa imagem composta, você é capaz de emanar com maior potência e influência. Novamente, é simplesmente um paradigma, que em si mesmo, é simplesmente uma forma estruturada de reimaginar quem você é. Não é a verdade ou mesmo uma representação da verdade, pois o uso de palavras e um diagrama bidimensional não podem apresentar as texturas e dimensões de sua identidade. Apenas contemple seu significado para você, e não se demore muito nisso. Consciência é abertura. Siga em frente, continue e não deixe nada te consumir. No novo paradigma existe apenas uma entidade, sentindo, navegando e encontrando sua ressonância dentro de seu universo local, e usando essa ressonância para tomar consciência de seu centro espiritual. Este centro espiritual é uma nota da sinfonia da fonte. A entidade una. É, portanto, uma fusão do indivíduo, do universo local, do centro espiritual e da fonte. Através de nossos sentidos e navegação, encontramos nossa ressonância com nosso universo local externo e o ambiente quântico interno. Usamos instinto, intuição e inteligência para sentir e navegar. O instinto consiste em um campo de programas embutidos da natureza. A intuição consiste em um campo de paradigmas que emanam da consciência coletiva e são acessíveis nos níveis quânticos. A inteligência é a conexão que você sente com a vibração da fonte e sua capacidade de expressar essa vibração coerente através de seus comportamentos. Isso é inteligência comportamental. Se você visualizar que você é completamente uma entidade, tudo o que você está fazendo é interagir consigo mesmo sem agenda. É sinergia. Você está se abraçando. As 4 perspectivas do centro espiritual são comportamentos que tratam todos os outros seres em seu ambiente como você mesmo quando você está interagindo com eles. Esta é a visão das relações corretas. À medida que surge uma obstrução, um novo paradigma surge da fonte para liberá-la, do seu centro espiritual. É precisamente por isso que, nestes tempos de rápidas mudanças e transformações, os muros parecem estar se movendo sobre todos nós. O tempo está se comprimindo e sentimos essa compressão em quase todos os aspectos de nossas vidas. Podemos ter fé e confiança de que, à medida que as paredes se movem para dentro e a compressão é cada vez mais palpável, também recebemos novos paradigmas e ideias para absorver essas condições prementes com graça e facilidade. Os ativistas espirituais são precursores dessas mudanças. Nós os sentimos antes dos outros, temos que lidar com eles antes dos outros, e seremos marcados por eles antes dos outros. Mas também aprenderemos os novos paradigmas antes dos outros e será nossa responsabilidade transmiti-los, não necessariamente como contadores da verdade, mas carregaremos esses paradigmas em nossos comportamentos coerentes, palavras, tom de voz, olhos, expressão energética e coração. Dessas maneiras, estão contidos os métodos mais poderosos que podemos usar para transformar nosso mundo. Paradigma de totalidade é VT3. O templo do ativismo espiritual é sobre conectar-se com nossos centros espirituais e abrir nosso instrumento humano para expressar as frequências energéticas neles contidas. Ele está preocupado com o paradigma da totalidade expresso abaixo, uma visão bidimensional em um conjunto extremamente complexo de interrelações. A consciência soberana integral pode ser visualizada como a cola conectiva que unifica cada um de nós na totalidade. O centro espiritual é o portal através do qual a consciência soberana integral pode entrar no instrumento humano e transmitir o sentimento de unidade em um nível tão elevado que o indivíduo é mantido para sempre em seu abraço. O instrumento humano, em seu nível vibratório mais puro, consiste na mente superior e no coração energético operando em um intercâmbio coerente. Esta comunicação é melhor descrita como uma inteligência de sintonização. É esta sintonia e coerência que capacita o instrumento humano a emanar e agir de acordo com o centro espiritual e a consciência soberana integral. Por sua vez, isso cria um multiverso local mais cheio de luz que envolve a expressão individual e potencializa o ativismo espiritual do indivíduo. A inteligência comportamental é a base fundamentada, e a consciência soberana integral é as alturas arrebatadas do paradigma da totalidade.
Todas as formas vivas de consciência estão conectadas à consciência soberana integral, enredada na grande presença do universo. No entanto, no exterior, nos limites genéticos da separação, essas formas vivas raramente se lembram dessa unidade. Este paradigma, se você o mantiver em seu coração, ajudará a fundamentar esse sentimento de unidade e ajudará a deslocar o julgamento de seu centro emocional. Todos os diagramas neste artigo fornecem modelos mentais que podem ajudar a mente humana a reimaginar o que, na literatura espiritual anterior, foi referido como alma e espírito. Não há julgamento de que esta seja a maneira correta de imaginá-lo, ou que esses diagramas sejam melhores do que outros diagramas. O discernimento é seu. Tudo isso faz parte do processo de sentir, ressoar e navegar. Preparação do EVT3. O EVT3 é semelhante ao EVT2 no sentido de que continuamos a nos reunir na sala de espera antes de passarmos para uma sessão, e o vídeo é bem diferente em muitos aspectos porque é focado em energias específicas. Antes de entrar no terceiro templo, eu recomendaria considerar como se preparar. Formas de entrar no EVT3. 1. Estenda a consciência da cabeça ao corpo completo. 2. Facilite as coisas no momento presente. 3. Respire fundo e reconheça entrar no templo do ativismo espiritual. 4. Ao ver um ao outro entrando na sala de espera, aumente seu senso de unidade respirando juntos e sentindo essa respiração coletiva de todos os participantes. O vídeo relacionado ao EVT3 é intitulado E-Live Where You Live. É um poema escrito a partir da perspectiva do paradigma da totalidade. Refere-se ao soberano integral. Se você observar e ouvir com atenção, sentirá que a beleza de nossa diversidade é honrada e, apesar das caras estranhas, somos todos um. Estou ciente de que isso é de conhecimento comum em nossa comunidade, e muitas vezes é escrito sobre isso e muitas vezes reconhecido de comerciais da Coca-Cola, discursos políticos, mas esse é um ângulo diferente do sentimento da unidade. Gostaria de lhe pedir para tocar nessa diferença porque é o ponto de ressonância-chave que fará com que essas sessões de EVT3 sejam programas de transformação potentes, tanto para você como indivíduos quanto coletivamente. Obrigado por sua disposição em ler esta informação e participar dos templos do evento. Pensamentos finais. O ativismo espiritual não é passivo. Não faltam programas de caridade que valem a pena e ajudam as pessoas de maneiras muito tangíveis com comida, água, educação e simples dignidade humana. Você descobrirá que, ao seguir este caminho, será atraído para a situação muito real e urgente de milhões de pessoas e animais neste planeta. As necessidades são imensas de quase todos os ângulos. A noção de que o ativismo espiritual é puramente uma atividade de pensamento é equivocada. Este artigo tenta articular os fundamentos do ativismo espiritual e como ele atende à necessidade mais básica de nossa família humana de se reconectar com seu centro espiritual sem a polarização de religião, governo, educação ou condicionamento social. Mas estudar os problemas que nosso planeta está enfrentando é uma maneira de fundamentar suas práticas em atividades do mundo real. Os principais desafios que a humanidade enfrenta hoje são globais e, portanto, afetam a todos nós. Eles são tipicamente expressos em palavras como mudança climática, falta de água doce, biodiversidade cada vez menor, guerra e terrorismo, escassez de alimentos, pobreza, dependência de combustíveis fósseis e superpopulação. Este artigo sugere que essas manifestações são resultado de uma questão mais profunda e sutil, que estamos desconectados e vivendo em nossos velhos paradigmas mentais de polaridade e separação. Se quisermos mudar para o eu autêntico que se expressa através das 6 virtudes do coração e ver o universo através das 4 perspectivas do centro espiritual, estamos empurrando a espécie humana na mesma direção, uma pessoa de cada vez. Eu percebo que isso parece um processo lento e tedioso, mas pense nisso como uma avalanche. Uma zona de avalanche adquire neve ao longo de um período de meses e, então, à medida que uma massa crítica é alcançada, a menor vibração pode causar uma reação em cadeia que, em questão de um único momento, libera a energia armazenada e transforma a paisagem. Cada um de vocês é essa minúscula vibração. Cada um de vocês é parte da transformação que ocorrerá. Nossas experiências, no centro espiritual, dizem respeito à completude, integridade,
unidade e a sensação de que o núcleo está em todos os lugares dentro de todos. A vibração da fonte, fluindo através do centro espiritual, facilitada e guiada pelo instrumento humano, acrescenta uma nova dimensão à comunicação e expressão humana. Esta nova dimensão é a menor vibração. Viva esta nova dimensão e imagine-se como a menor vibração. A transformação que todos buscamos está chegando, mas o caminho não é liso nem reto, e é por isso que devemos viver na expressão do nosso coração e nos unir. As pequenas separações e dramas do ego serão eclipsados pela realidade dessa transformação. Agora é a hora de fazer um caminho claro para o seu centro espiritual e fundamentar essa compreensão em seu coração e em suas ações. A vibração do ser quântico é abrangente. A compreensão relativa é sequencial, ele retarda você em etapas cognitivas separadas de compreensão que se baseiam umas nas outras. A cognição vibracional, ou realização, é como uma avalanche, ela te liberta por dentro. É transcendente, unificado e, portanto, não correlacionado com separação ou sequência. Para a maioria das comunidades iluministas, o diagrama abaixo mapeia alguns dos problemas que estão nos confrontando, nem todos reais, mas que, mesmo assim, ricocheteiam na web, livros, televisão e filmes. Como questões preocupantes, elas afetam nossa personalidade, em graus variados, nos infectam com estresse e ansiedade. Eles são as paredes, que são percebidas como se movendo em cima de nós, adicionando a sensação de compressão do tempo às nossas vidas e uma sensação crescente de um inevitável acidente ou destruição. O resultado desse medo é o alcançar um salvador, alguém ou alguma coisa que salvará a humanidade de si mesma. Há um salvador emergindo para a humanidade. É o centro espiritual coletivo fluindo em um número suficiente de instrumentos humanos que irá reatribuir a trajetória da humanidade a um novo rumo traçado pelo tom da igualdade. A esfera régia de nossa conexão e a garantia do nosso coração coletivo. Com o tempo, esses estressores se acumulam e fazem seu depósito energético no instrumento humano e começam a obstruir o fluxo de energia nos domínios físico, emocional e mental. Se você seguir as técnicas deste artigo, encontrará metodologias simples para liberar essas obstruções e abrir a largura de banda entre seu corpo físico e o centro espiritual, e em todos os lugares intermediários. Este não é um exercício mental ou uma promessa que você saúda e depois segue seus negócios como antes, perdoando a hipocrisia de acreditar em uma coisa e agir em outra. Autenticidade e inteligência comportamental são as palavras de ordem desta nova era. Eles são o cinzel em suas mãos, e sem este cinzel vocês são espectadores no estádio da elite. Por favor, leve isso a sério. Tudo depende disso. Do meu mundo para o seu, James. Eu moro onde você mora, eu moro onde você mora. Onde colinas arredondadas e vales floridos se estabelecem sob o céu. E arranha-céus lutam contra a gravidade. Pode parecer que te deixei com caras estranhas, mas eu moro onde você mora. Quando você deixar as coisas que você acalenta em sua mente. Notas. Quantum Pause. Há uma descrição mais detalhada deste processo no apêndice da quinta entrevista do Dr. Jamison Neruda. O sistema de suporte universal para cada um de nós é a nossa respiração. É a respiração que nos conecta ao nosso ponto de origem, o estado soberano integral de consciência que é nosso estado puro de ser. A respiração é a maneira pela qual o instrumento humano se conecta a este ponto de origem em qualquer lugar do espaço-tempo. A respiração é o portal entre a dimensão física e os domínios quânticos ou interdimensionais, mas não é a respiração normal e autônoma, mas sim um padrão de respiração muito específico chamado Quantum Pause. Quantum Pause é um processo simples de 4 estágios que começa com uma inspiração de qualquer lugar entre 3 e 6 contagens, postura e grau de privacidade. Depois de ter recolhido a respiração, respirando pelo nariz, segure por uma contagem igual e, em seguida, expire pela boca novamente, pela mesma contagem, e depois segure pela mesma contagem. O padrão de respiração é descrito abaixo usando um exemplo de uma contagem de 4. A chave é manter a simetria em cada um dos 4 segmentos do processo. Se você estiver usando uma contagem de 3, aplique-a igualmente em cada segmento. Não é essencial que você monitore isso com precisão, em vez disso,
Aplique um monitoramento casual do seu tempo para cada segmento e mantenha uma consistência no fluxo. Um ciclo é descrito acima, e recomenda-se fazer 3 a 4 ciclos seguidos e depois retornar à respiração normal. Este período de respiração normal é chamado de período de consolidação. Mantenha os olhos fechados durante todo o processo e sente-se com as costas retas em uma posição confortável, ambos os pés no chão. Quando você começa seu período de consolidação, é um momento para você trazer o foco e toda a sua atenção para aquelas coisas que borbulham na superfície de sua consciência, sabendo que elas surgem por uma razão. Este é um excelente momento para aplicar as 6 virtudes do coração a qualquer pensamento ou sentimento que se manifeste. Esse período de consolidação geralmente dura cerca de 3 a 5 minutos, mas não há limites de tempo definidos. Use sua intuição para guiar este período de tempo. Geralmente, cada repetição da consolidação, e geralmente são 4 ou 5, torna-se menos cheia de pensamentos ou sentimentos, e quando você entra no período final de consolidação, você se esvaziou de pensamentos e sentimentos e entrou no domínio quântico. O diagrama abaixo mostra uma seção típica de Quantum Pause. Observe que há 3 ciclos de respiração, em seguida, um período de consolidação neste exemplo específico. Isso se repete 4 vezes. Você pode ter até 5 ciclos de respiração intercalados com períodos de consolidação. Novamente, a simetria é importante. Existem muitas nuances na técnica da pausa quântica, e eu encorajo você a descobri-las por conta própria, do seu jeito. Esta é apenas uma técnica básica que compartilhei com você, mas existem sutilezas nessa técnica que são aprimoramentos poderosos e isso ocorrerão enquanto você estiver usando a técnica, portanto, permaneça aberto enquanto a prática. Algumas sugestões rápidas para você começar. A pausa quântica imediatamente após a expiração pode fornecer uma sensação sutil de pânico para algumas pessoas. Se isso ocorrer, diminua sua contagem para que você tenha menos tempo decorrido para cada segmento. Por exemplo, se você estiver usando um ciclo de 4 contagens, reduza-o para 3. Essa sensação de pânico desaparecerá à medida que você praticar a técnica. Esses enganos, ou pausas quânticas têm um propósito que você entenderá. Também sugiro que você concentre sua atenção em sua respiração, seu som, sua textura, como se sente dentro de seus pulmões, como seus lábios se formam na expiração, como ela flui através de seu sistema, etc. Primeiro ponto ou o ponto de origem do seu soberano integral, porque é a respiração que é o portal do ser infinito e eterno que você realmente é, e é através deste portal que ele está se manifestando na fisicalidade. Ao usar a pausa quântica, há uma tendência natural de procurar a experiência da luz ou ver novas dimensões, falar com seres ou mesmo com Deus, ou ter uma experiência, uau, que confirme que você está no caminho certo. A prática da Quantum Pause lhe trará novas experiências e consciência, mas deixará suas expectativas para trás. Novamente, todos nós amamos estímulos visuais. Adoramos ver dimensões superiores como se vê para crer. Mas tudo que está no espaço-tempo quântico não está de acordo com o sistema da mente humana. Quântico é a origem. É metafísico, que precede os dados visuais, acústicos e sensoriais. Ela precede sentimentos e pensamentos. Ela existe antes desses estímulos e está, de fato, escondida atrás deles até certo ponto. Você pode usar Quantum Pause antes de inserir a VT3, mesmo se apenas um período de consolidação for usado. Experimente e veja se você pode usá-lo para contemplar os paradigmas neste artigo. Quantum Pause é um excelente método para sentir, ressoar e navegar por problemas ou oportunidades. Isso o ajudará a colocar um contexto para as energias que estão comprimindo você ou atrapalhando de alguma forma. Lembre-se, você é uma entidade com o universo como seu playground. Agradecimentos. Ishia Psani e Mark Impel foram fundamentais no desenvolvimento de conteúdo relacionado aos diagramas para Quantum Perspective e Source. 5. Mark trabalhou diligentemente comigo para criar os gráficos para os diagramas. Mark e Ernest também foram fundamentais na produção técnica e design do site EVT3. E, finalmente, John Berges ajudou na edição deste artigo. A todas essas pessoas, meu sincero agradecimento por suas contribuições. Música, vídeo, poesia,
Arte da capa e texto do EVT3 criado por James expressamente para o Templo do Ativismo Espiritual. Fim.